Olá, meu nome é Carlos, sou coordenador do curso de Fisioterapia da Uniara e estamos com o projeto Fisioterapia na Prática. E hoje vamos acompanhar o programa Fisioterapia na Saúde da Mulher. Olá, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a nossa prática da fisioterapia em saúde da mulher e particularmente no que nós, enquanto fisioterapeutas, dentro do curso de fisioterapia da Uniara e da nossa atuação na clínica de fisioterapia da Uniara, podemos contribuir por uma área tão importante, tão significativa, que é a saúde da mulher. Então, para a gente já começar a pensar um pouquinho o que faz, como que é a atuação da fisioterapia em saúde da mulher. Então, nós temos aí duas grandes áreas de atuação da fisioterapia, ou seja, os problemas de saúde da mulher, então nessa sua fase aí, que seria o que? A fisioterapia em ginecologia, diante das diferentes intercorrências que a mulher pode apresentar, como por exemplo um câncer de mama, e aí nós temos toda a necessidade dessa mulher se submeter ao tratamento do câncer de mama e em virtude disso advém algumas intercorrências e até mesmo complicações referentes a essa cirurgia que a fisioterapia tem muito a contribuir. E também, como por exemplo, nas intercorrências uroginecológicas, a mulher quando tem as perdas urinárias, e a gente também tem uma atuação importante dentro de saúde da mulher, mas na área de obstetrícia, ou seja, essa mulher que tem ali, no seu período gestacional, então ela tem um diagnóstico da gravidez, e aí ela vai ter todo esse desenvolvimento gestacional, e aí nós temos a fisioterapia, que também tem muito a contribuir nesse preparo dessa gravidez, de acordo com as modificações desse organismo materno, e também uma atuação importante para melhorar essa recuperação pós-parto. Então a gente vai conversar um pouquinho, dessa nossa atuação, não é, Carol? A fisioterapia na saúde da mulher, como a Jussara falou, atua na uroginecologia, que agora está super conhecida como a fisioterapia pélvica. A gente vai trabalhar nas disfunções desse assoalho pélvico, porque muitas mulheres têm a perda involuntária de urina e a perda fecal também. Então a gente vai trabalhar na reabilitação dessa musculatura, com exercícios específicos para o assoalho pélvico, para restabelecer essa musculatura, tornando a funcionalidade dela. Então, para isso é necessário uma avaliação adequada e uma conduta direcionada para cada paciente. E a nossa atuação também, não é, Vitória? Período gestacional. A gente atua para preparar a mulher para o parto, trabalhando fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, também para membros inferiores, que normalmente mulheres grávidas apresentam edemas, inchaços, então problemas com fluxo sanguíneo. Então a gente trabalha bastante exercícios. Durante o parto também, a gente consegue atuar com a questão de promover um relaxamento durante esse período e também no pós-parto, que a gente atua na questão na recuperação dessa mulher mais rápido, Por exemplo, muitas mulheres aproveitam disfunções pélvicas após o parto. Então, trabalhando sempre exercícios para fortalecer essa musculatura, que é muito importante. Como a gente pode observar, é muito, vamos expressar, muito gratificante a gente atuar dentro da fisioterapia em saúde da mulher, uma vez que, diante das diferentes intercorrências, a gente tem, sim, o objetivo sempre do quê? De melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Então, a mulher apresenta muito comum nas diferentes idades, eu acho que é importante a gente salientar, parece que, por exemplo, as intercorrências das perdas urinárias, como a Carol falou, parece que é só aí na mulher aí acima de 60 anos, mas a mulher, ela tem nas diferentes idades, é claro que tem uma frequência maior após o episódio da menopausa, que se deve exatamente o quê? A uma queda dos hormônios femininos, e isso acarreta o quê? Isso acarreta, uma fraqueza de toda essa musculatura do assoalho pélvico, essa musculatura perineal, que dá a sustentação, e ela também é responsável o quê?
por esse mecanismo esfincteriano, que faz com que a gente tenha um controle, né, do nosso momento, de quando a gente tem a plenitude da bexiga, ou seja, né, quando a gente tem aí a vontade de urinar, a gente vai até o banheiro e urina. Então, muitas mulheres não conseguem esse controle exatamente por essa fraqueza dessa musculatura. Então, essa área é uma área que está crescendo, é uma área que está sendo muito valorizada. Por quê? Porque tem muitos benefícios com a nossa fisioterapia, mediante, né, esse trabalho específico dessa região pélvica, né, por meio do quê? Nosso programa de tratamento. Então, a gente faz uma avaliação, né, singular em cada mulher que apresenta esse problema. Então, na nossa clínica de fisioterapia, dentro do estágio supervisionado profissionalizante de fisioterapia em saúde da mulher, essa mulher chega para nós fazemos uma avaliação e aí a gente traça os nossos objetivos de tratamento, né, e os nossos recursos a serem utilizados dentro da fisioterapia. Para quê? Exatamente para minimizar e até mesmo curar esse problema. Então, é uma atuação bem importante nesse sentido. Também dentro aí dos outros problemas ginecológicos, às vezes essa mulher tem aí alguma cirurgia ginecológica ou, por exemplo, a retirada do útero, ou às vezes por um câncer de útero. Tem outras intercorrências, muitas vezes tratamentos aí muito comuns em relação às mulheres que têm endometriose ou alguma cirurgia que ela tenha que passar ginecológica, e isso também pode acarretar, né, tá internamente aí, né, nesse processo de reparo dessa cirurgia, a dor pélvica crônica, que também é muito comum. Então, nós temos aí alguns recursos para a gente poder atuar e melhorar essas intercorrências. E uma outra causa muito comum, que realmente aí, né, é a primeira causa de câncer em mulheres no Brasil, que é a ocorrência do câncer de mama. Então, o próprio, só salientando que o diagnóstico cada vez mais precoce é importante. Então, dentro da nossa fisioterapia, a gente também atua não só no tratamento, mas a gente atua também com a promoção, a prevenção, não é, tá? E orientações importantes. E quando ela tem o diagnóstico do câncer de mama, né, ela vai passar pela cirurgia e vai, né, poder apresentar aí algumas intercorrências, como um comprometimento, não é, tá, desse membro superior homolateral à cirurgia. Então, você tem a questão da cicatriz, você tem aí uma propensão maior a ela ter um inchaço, né, o linfedema nesse braço homolateral à cirurgia. E pós-cirurgia, essa região tem que voltar com a sua funcionalidade normal. Então, a fisioterapia ela vai ter muito a contribuir também para esses casos. Então, a gente tem sim uma atuação muito importante dentro da saúde da mulher, abrangendo então, né, tanto a mulher aí nos seus estados ginecológicos comuns, tanto, né, a mulher nessa área da obstetrícia, que envolve realmente o quê, né? Esse seu período de gravidez, no parto e no pós-parto. E aí, também um cuidado especial, porque a gente está pensando aí numa atuação dessa mulher, né, gestante, que está aí também gerando um novo ser. Então, ela apresenta aí algumas modificações do seu organismo materno, né, que às vezes acarretam algum incômodo, como, por exemplo, né, uma alteração postural, o aumento, né, o desenvolvimento fetal, o aumento do útero, porque esse bebê, ele vai crescer. E aí, a gente tem o quê? Essa mulher pode ter algumas intercorrências, como, por exemplo, as dores, não é, na coluna, as dores na região da coluna lombar, uma maior propensão, como a Vitória falou, de ter um edema de membros inferiores. Então, a gente também tem a contribuir para minimizar essas questões, não é? E também fazer o quê? Um preparo para o parto que for melhor para ela. Então, a fisioterapia, ela também contribui para um preparo para um parto normal, né? Um parto via vaginal, e também, se por algum motivo, né, não foi possível esse parto normal, e se for uma cesariana, também a fisioterapia, ela vai aí pensar nesse sentido. E para quê? Para ter uma recuperação pós-parto mais efetiva, não é? Porque a gravidez também é um momento
né, importante da mulher, e essa mulher tem que sim, né, retomar a sua funcionalidade após esse período aí do nascimento desse bebê. E aqui na nossa clínica, nós também atendemos mulheres que apresentam os prolapsos ginecológicos, como por exemplo, a queda do útero, a queda da bexiga. E a Carol também, né, atende pacientes. E na clínica eu atendo as mulheres que têm essa condição de prolapso, tanto do útero quanto da bexiga. E é trabalhado o fortalecimento desse assoalho pélvico, para essa musculatura fortalecer, para que ele não tenha essa queda, né? Então a gente faz os exercícios perineais puros, exercícios de ponte, exercícios de várias outras musculaturas, né? Eu acho que poderia, né, podemos falar desse jeito. Então a própria fisioterapia, né, e as meninas atendem ali dentro da fisioterapia pélvica. A gente trabalha realmente aí com esses exercícios específicos, né, em diferentes posicionamentos. Então, e não é muito fácil fazer um exercício para o assoalho pélvico. Então, nós, enquanto fisioterapeutas, né, estamos ali junto ao paciente, então isso é muito importante do que a gente apenas ali ou falar como é feito esse exercício, mas a gente está ali ao lado do paciente, né, da paciente, ensinando esses exercícios, não é, tá? Eu acho que vocês também têm pacientes, né, diferentes, nas diferentes faixas etárias ali, que até mesmo com algumas limitações, e a gente vai adequando esses exercícios, não é, Carol? A gente até trabalha com exercícios perineais aí, né? Por exemplo, o decúbito dorsal, né? Que a gente fala, é o decúbito dorsal, ou essa mulher aí deitada de barriga para cima, com flexão de joelhos, mas a gente também trabalha com outras posições, não é, Carol? Quais são as posições que vocês costumam usar nos pacientes? Tem como fazer trabalho com a bola suíça, que é a bola muito conhecida como a bola do Pilates. A gente faz vários posicionamentos na mulher e trabalha essa respiração, sempre na inspiração contraindo o períneo para esse fortalecimento. Então a gente tem casos de várias mulheres aí, a gente vai se adaptando com cada conduta, cada paciente. Eu acho que é bom também a gente lembrar que a nossa clínica de fisioterapia, ela é referência no atendimento em saúde da mulher, não só em Araraquara, mas também na região. Então, nós recebemos os pacientes, né, da própria rede SUS, não é, tá, da atenção básica e também, né, da média complexidade, e também outras mulheres que também ali têm esse problema e muitas vezes não são atendidas via SUS, mas nós temos aí a nossa clínica de fisioterapia como uma referência importante aí de atendimento e felizmente, né, essa demanda, não é, tá? A gente consegue sim dentro do curso de fisioterapia com, né, todos os nossos estagiários que dentro do curso, o 4º ano do estágio de fisioterapia envolve várias áreas e a nossa área, né, a gente tem aí a felicidade de poder, não é, contribuir com essas mulheres, né, com esses problemas e também poder formar profissionais sérios, profissionais aí competentes e profissionais muito éticos, porque a gente tem que lembrar que é sim uma área delicada, não é, de abordagem muito delicada. Muitas mulheres às vezes omitem, escondem esse problema e vão falar lá com o seu ginecologista depois que já tem aí, por exemplo, uma perda de urina até mais grave, não é? Uma das queixas importantes, eu acho que vocês poderiam até comentar quando a gente faz a nossa avaliação, não é? O relato aí das mulheres é o quê? Né? Às vezes, começou essa perda de urina agora? Não, né? Às vezes... Não é assim? Há 20 anos apresentei uma perda de urina e muitas vezes essas mulheres acham que é normal, né? Entre aspas, normal da idade. Por causa da idade. Por causa da idade. Até pós-gravidez, né? Normalmente algumas pacientes apresentam. Isso, muitas né, mulheres. Vitória? Bem lembrado, inclusive pela própria modificação do organismo materno, pela própria parte hormonal e o peso, né, do útero, né, desse útero gravídico também é o quê? É uma sobrecarga para esse assoalho pélvico e as mulheres às vezes na gravidez e também no pós-parto acabam apresentando aí essas disfunções, essas perdas urinárias, né, e a fisioterapia também
né? Não só tratando, mas durante a gravidez, né? Nesse preparo físico geral dessa mulher, a gente também pensa no quê? Numa forma de prevenção dessas intercorrências também. Por isso que eu acho que é sempre bom ressaltar essa questão do fortalecimento do assoalho pélvico, né? Em todas essas áreas. Então, aí a gente, conforme a gente falou mesmo, né? Está sendo muito conhecida como fisioterapia pélvica, né? Mas realmente a fisioterapia dentro da saúde da mulher, então, né? Dentro também, então, da uroginecologia e dentro também da obstetrícia. Na sequência, assistiremos à atuação da fisioterapia na saúde do homem, área que vem crescendo muito nos últimos anos. Muitas vezes a fisioterapia ela não é muito conhecida. Nossa, o que a fisioterapia pode contribuir dentro da saúde do homem? Então a gente tem a parte nossa de promoção em saúde com diferentes orientações e uma educação a essa população específica, na população masculina, e nós também temos a nossa abordagem na própria recuperação, no tratamento e na recuperação de homens que por alguma necessidade tiveram aí que serem submetidos aí ou ao tratamento, né, ao tratamento aí da radioterapia ou mesmo a cirurgia, onde houver necessidade de retirada da próstata, e isso acarreta aí alguns problemas. E hoje a gente vai aqui conversar com o João Lucas, né? Nós estamos aqui conversando. O João Lucas, aluno do 4º ano do curso de fisioterapia aqui da Uniara. O curso de fisioterapia da Uniara, o último ano, ele envolve essa parte prática, essa parte realmente aí do quê? De atendimento e de todos esses conhecimentos que os nossos alunos na sua formação adquiriram aí durante esses anos, e agora no 4º ano eles têm a prática nas diferentes áreas de atuação. E uma área importante é a nossa área de fisioterapia em saúde do homem, não é, João Lucas? Sim, a saúde do homem é muito importante, como a Jussara falou, e que também ocorre a incontinência no homem, né? Tanto fecal quanto urinária, né? E a incontinência, ela tem 3 tipos. São a incontinência por esforço, a incontinência de urgência e a mista. E essas 3 incontinências, ela faz com que o homem acaba tendo desconfortos também, né? Só complementando, né, o que seria então essa incontinência? É a perda involuntária de urina, que acontece também nessa população, onde ele não vai conseguir aí controlar voluntariamente a sua eliminação de urinas e também de fezes. Então, a incontinência urinária, ela vem muito comum aí em homens, né, após o diagnóstico do câncer de próstata, que foram submetidos a esses procedimentos, e o João Lucas também falou da incontinência fecal, ou seja, a perda involuntária de fezes. E a gente, né, quando vai pensar nisso, nossa, mas a perda involuntária de fezes, às vezes, por o quê? Por cirurgias, no né? reto, né? Que acabam acometendo esse problema, né? Que é essa incontinência, né? Isso, essas cirurgias anorretais, porque nós temos uma musculatura esfincteriana, né, anal, que também é feita por onde, né? Por esse assoalho pélvico, que dá sustentação desses órgãos, mas também é responsável por esse mecanismo. E o João Lucas também tem pacientes, não é? Que tem esse problema, não é, João Lucas? Pacientes que tem esse problema, que a gente trabalha bastante exercícios para fortalecimento pélvico também, né? E a gente tem vários exercícios em mente, né? A gente faz bastante agachamento com contração, perineal puro, né? Que a gente faz também. E a gente sempre vai adaptando conforme o paciente também, né? Isso. E vale lembrar também, né, dentro então desses exercícios, é a nossa técnica, realmente o nosso recurso da cinesioterapia, da cinesioterapia pélvica, cinesioterapia aí específica e direcionada para todo esse mecanismo aí de sustentação e mecanismo esfincteriano. E além disso, nós temos também, usando na nossa clínica e como uns recursos aí físicos adicionais dentro da fisioterapia, né, a gente tem aí os nossos aparelhos, então nós temos aí o recurso, por exemplo, da eletroestimulação, direcionada exatamente para essa região, né, onde a gente tem aí uma complementação com um trabalho de conscientização dessa musculatura e também de fortalecimento dessa musculatura
também com o objetivo do quê? De melhorar muito essa qualidade de vida. Porque eu acho que vale a pena, não é, João Lucas, a gente também lembrar o quanto esses problemas afetam também a qualidade de vida desse homem. Muitas vezes até privando essa pessoa do quê? Das suas relações sociais. Então, é uma pessoa que vai ficar mais em casa. Então, das atividades diárias deles, isso limita muito as suas atividades de vida diária e as suas atividades de vida também aí mais avançadas, né? Ou seja, essas atividades sociais também. Isso. Então, a fisioterapia, nesse sentido também, dentro da saúde do homem, ela é uma área importante, e a gente aqui na Uniara também a gente recebe aí os pacientes aí também em Araraquara e região. Nós também somos referência aí no atendimento a esses problemas específicos dentro aí, né, da abordagem masculina e dentro da saúde do homem.